Boa noite, pessoal. É, Vamos a mais uma aula, nossa primeira aula sobre microbiologia, né? O que quer dizer microbiologia? O que ela estuda? Micro quer dizer pequena, bio, vida, biologia, estudo. Então, é o estudo da vida dos micro-organismos ou, né, aí, como, aonde são encontrados, para que servem, né, a história, enfim. Quando se fala em microbiologia, sabemos que é o estudo dos micro-organismos, tá? Essa introdução ao estudo da microbiologia, né, o que nós vamos ver? A definição sobre o que é microbiologia, como já foi, né? A definição é bem clara. É o estudo dos seres vivos pequenos, como vírus, bactérias, protozoários, apesar que os vírus só podem ser considerados seres vivos se estiverem parasitando dentro de um ser vivo, né? A importância desses indivíduos, porque assim, nós sabemos que existe, né, seres que causadores de doença, mas micro-organismos, né? Mas também tem seres benéficos, né? É o objetivo da microbiologia, onde esses seres vivos são encontrados, né? Esses micro-organismos e a história, viver um pouco da história, né? Que ao longo da história do nosso planeta tem algumas teorias sobre o possível surgimento dos primeiros seres vivos, ter surgido, né, nos oceanos, segundo a teoria de Oparin, enfim, né? Vamos algumas doenças que surgiram, que dizimaram é, praticamente alguns países, inclusive agora no momento estamos vivendo essa pandemia a nível mundial, que é uma guerra insana contra esse vírus, esse Covid-19, né? Os cientistas tentando isolar substâncias que venham a inibir né, a proliferação ou inibir os sintomas e criar uma vacina para tentar controlar essa doença que está aterrorizando todo o nosso planeta, né? Olha aí, os conceitos de microbiologia. É o estudo dos micro-organismos, né? Por exemplo, esse negócio de micróbios está em desuso, né? O que são esses micro-organismos? São seres vivos muito pequenos para serem vistos a olho nu. Aqui nós temos uma conversão de unidades, né? Aqui, ó, nós temos micrômetro. Esse micrômetro ele corresponde a 0,001 milímetro. O nanômetro, 0, olha lá, 0,00001 milímetro. E o Angstrom, 0,00001 milímetro. Né, ó, são 6 zeros. São 7 casas após a vírgula. Introdução. Aqui nós temos, quanto à questão da microbiologia, né, algumas dimensões. Quando eu falo em nanômetro, ó, eu tenho a dimensão de átomos. Aí vai aumentando, né? De acordo com a escala. Que 0,1 nanômetro é um átomo, a dimensão. 1 nanômetro já é uma molécula, né? Moléculas pequenas. E assim vai. Sabemos que, ó, as moléculas de proteína já é uma molécula maiorzinha, então já é 10 nanômetros, e assim vai crescendo. 100 nanômetros já é um vírus, né? E assim a escala vai aumentando até, por exemplo, seres humanos, que já é medido em metros, né? Enfim, até sequoias, que são os seres vivos, considerados os seres vivos maiores, né? Que
já está na escala de praticamente 100 metros, né, de 80, 90, 100 metros de altura. Enfim, aqui temos outra escala que remete à questão de, ó, o átomo de silício. Olha aqui a dimensão dele, a distância, né, que é de 0,1 nanômetro. Temos aqui a moléculazinha de DNA, que já está na escala de 10 nanômetros, né, de 2 a 12 nanômetros. Glóbulos roxos, né, enfim. Aqui embaixo nós temos moléculas, vírus, né, bactéria, e célula animal, e célula vegetal e ácaros, né. Olha só, uma diferença. Essa célula, essa bactéria, dá para observar aqui, pessoal, que ela não tem núcleo, né, delimitando por membrana nuclear. Observe que o material genético é misturado aqui no citoplasma. Então, esta bactéria aqui, ela é um ser procariótico ou procarionte, tá? Já os dois aqui, a célula animal e a vegetal, observe que elas têm núcleo delimitado por membrana nuclear e tem todas as suas organelas. Lógico que dá para perceber algumas diferenças entre a célula animal e a vegetal, que iremos estudar mais à frente, tá? Então, aqui é uma célula eucariótica, devido às suas peculiaridades. Contaminar, né, com um espirro, ao tossir, observe, esgoto, né, tem milhares e milhares de bactérias, milhões e milhões, ó, fungos aqui no tomate, né, celulares, inclusive as orientações contra essa questão do vírus do Covid-19, o uso de máscaras, álcool gel, né? Lógico, álcool gel à base de álcool 70, né? Olha só, onde pode ser, ó, telas de celulares, corrimão. Vamos supor, a pessoa está gripado ou até mesmo com Covid e contamina um corrimão desse, você vai passar a mão e depois leva na mucosa, seja da boca, ou do nariz, ou dos olhos, pode ser contaminado. E o uso de máscara justamente para evitar esse esguicho, né, de milhões e milhões de fungos, bactérias, vírus que pode sair ao tossir. Olha só, no corpo humano, automaticamente podemos encontrar nos pulmões, boca, mãos, né? Enfim, aqui tem um esquema que podemos observar que os micro-organismos eles podem ser encontrados em praticamente todas as partes do corpo humano, tá? Dependendo dos processos de higienização, lógico, né? No solo, olha só, as bactérias aeróbicas. O que são? Existem dois tipos de bactérias: as bactérias aeróbicas e as bactérias anaeróbicas. Essas bactérias aeróbicas são as bactérias que necessitam de oxigênio para sobreviver, tá? Inclusive aqui, ó, quando a questão da profundidade, ó, de 0 a 8 centímetros, olha aí, por né, grama, né, que é no caso 10 milhões ou 1 milhão, né, por grama, no caso 24 milhões, né, e assim segue, de 8 a 20, olha, vai diminuindo. Observe que à medida que a profundidade do solo vai aumentando, ó, vai diminuindo o número de bactérias aeróbicas, porque esses seres vivos, eles são responsáveis pela fertilidade do solo. Que, na verdade, essas bactérias e fungos são responsáveis pelo que nós chamamos de reciclagem. É que vai fazer com que o solo seja fértil, tá? Um pouco do histórico de alguns cientistas que não podem deixar de ser lembrados quando falamos da microbiologia, né? Dentre os principais fatos que marcaram a história dos micro-organismos destacam, primeiro, Robert Hooke, né? Esse cidadão foi o primeiro a observar uma célula, né? Ele pegou finíssimas, né,
tirinhas de cortiça, né? E foi observar ao microscópio, ele observou compartimentos vazios entre elas, que ele determinou de células, né? Esse espaço vazio entre, né? Formado na estrutura dessa cortiça, né? Célula que era compartimento todos fechado. Outro cidadão que a gente não pode deixar de falar também, né? Foi esse Anthony Van, né? Que ele em 1675 descobriu os seres vivos na água, né? Ele pegou a água da chuva e, ao observar após, né, essa água, após alguns dias, né, que estava em um frasco, né, ele observou, né, pequenos animais, seres vivos, que era invisível a olho nu, visto apenas por microscópio. Ele foi o primeiro a fazer esse feito, né? Outro cara que também não podemos deixar de destacar, que foi um dos grandes marcos aí no processo de transição do processo da abiogênese para biogênese, né? Dentre os principais fatos que marcaram a história dos micro-organismos destacam 1859, Pasteur, ou Louis Pasteur, né, um francês, contesta a geração espontânea dos micro-organismos, né, que eles acreditavam, nessa época, que, vamos supor, uma camisola suada de uma mulher poderia dar origem a camundongos, né? Essa geração espontânea, eles acreditavam que a matéria morta teria um princípio ativo. Inclusive, nesse período, teve um grande cientista também que contribuiu muito, o Francesco Redi, né? Olha só o que foi que ele fez. Ele pegou aqui, ó, um caldo nutritivo, caldo. Aí ele pegou um gargalo esticado e curvo, ó, pegou, esquentou e fez uma curva, automaticamente deixando o contato com o oxigênio, né? Esse caldo nutritivo, ele esquentou ele ferveu, que é para deixar ele estéril, né? Ou seja, esterilizar, esterilizar, né? Caldo nutritivo sem micro-organismo aqui, ó, tá? A figura automaticamente por ter sido esterilizado, né? Observou. Ao tirar esse gargalo, ó, se o gargalo é quebrado, surgem então os micro-organismos. Por quê? Porque o ar entra em contato com o caldo, né? E automaticamente iria contaminá-los com bactérias e fungos. Professor, por que aqui ele fez essa curva? Observe o seguinte, o ar. As impurezas presentes no ar automaticamente vão ficar nesta curvinha aqui, ó, né? E passando apenas o gás, no caso o oxigênio. E essas impurezas ficariam aqui, ou seja, não contaminariam o caldo, né, nutritivo. Até tem uma explicaçãozinha aqui, ó. A ausência de micro-organismo nos frascos mantido intacto, né, e a presença no frasco quebrado mostra que o ar contém micro-organismos que estes, ao entrar em contato com o líquido nutritivo e estéril do balão, desenvolviam-se, ou seja, reproduziam e iam contaminar este bendito caldo, tá? Então, isso aí foi um dos principais experimentos, pessoal, que quebrou essa teoria da geração espontânea e dizia o seguinte, que a biogênese, um ser vivo só é capaz de nascer de outro ser vivo, ou seja, de um ser pré-existente, tá? Inclusive a questão do leite pasteurizado foi baseada nisso aí. O leite é fervido para matar os micro-organismos e posteriormente resfriados. Aqui tem alguns outros marcos importantes da história, né? Como Jenner, que criou a vacina para a varíola, né? Lister introduziu a técnica de antisepsia, né? Koch, prova dos micro-organismos específicos causavam doenças específicas, né? Outra de Koch usa a agar
para obter uma cultura pura, né? Enfim, muitos cientistas que contribuíram de forma né, positivas na história da microbiologia. Olha só, aqui nós temos algumas doenças como a peste bubônica ou morte negra, né, que varreu a Europa durante a Idade Média, matando cerca de 25 milhões de pessoas, um terço da população, transmitida por ratos e pulgas, né? Isso é também micro-organismos bem... A grande fome islandesa, ó, causadas por um fungo queimava as batatas. Aí tem a questão dos micro-organismos hoje. Os micro-organismos hoje, ó. O desenvolvimento da microbiologia permite o quê? Olha só. Controle e tratamento de doenças, o desenvolvimento de vacinas, novos medicamentos, tratamento da água e esgoto, né? Análises né, como o teor de cobre, ferro, enfim, numa amostra. Olha só, pessoal. Hoje estamos vivendo uma pandemia, né? Inclusive, nesse exato momento deve ter cientistas loucos em busca de novos conhecimentos, novos métodos de tratamento dessa doença, em busca de isolar algum gene que venha a combater, a inibir o desenvolvimento desse vírus, né? Em busca do medicamento eficiente, de um tratamento que venha a sanar, né, esse problema. Então, graças ao estudo da microbiologia, que isso é possível. Graças ao desenvolvimento de equipamentos de ponta, como microscópicos, né? Enfim. Olha aí. Importância ambiental, né? Estudar como os micro-organismos afetam o planeta e a atmosfera. Quanto à questão do tratamento da água, é muito importante o estudo da microbiologia para ver se na análise, para observar a quantidade de seres patogênicos, se essa água é possível ser tratada, qual a quantidade, né, de substâncias que podem ser colocadas para vir a descontaminar essa água, né? Importância industrial. Primeira utilização de micro-organismos foi no preparo e conservação de alimentos, como pão, vinho. Inclusive hoje, na indústria, principalmente na questão da alimentação, nós sabemos que há uma gama muito grande da utilização desses recursos dos micro-organismos devido à questão da conservação de alimentos como linguiças, salames, os enlatados, para aumentar a durabilidade desses produtos, né? Outro setor também que tem crescido muito graças à microbiologia é a questão de medicamentos como antibióticos, vitaminas, né? Até mesmo falando já a questão dos anabolizantes, hormônios, enfim, que são criados. Na questão da pecuária, da agricultura, né, tem crescido muito com a questão dos fertilizantes, herbicidas, pesticidas, enfim. Controle de qualidade, análises microbiológicas, né, desde a obtenção da matéria-prima até a entrega para o consumo do produto acabado,
né? Olha só, aqui uma tabelinha. Produtos que, ó, são utilizados a questão da microbiologia: o queijo, bebidas alcoólicas, o vinagre, insulina, o ácidos cítricos, né? Como sabemos, no ácido cítrico tem alguns fungos que são utilizados na produção, né? A insulina, hormônio sintético feito a partir de bactérias criadas por engenharia genética. Bebidas alcoólicas, como as leveduras, né? Que é utilizado para converter açúcar, no caso suco de uva, ou grãos de malte tratado em álcool, né? E o queijo, que é o crescimento, contribui para a manutenção e sabor e aparência do queijo. Olha só, como eu já tinha citado na agricultura, né, é de grande valia a questão para a super safra que temos hoje em dia, né, superprodução, proteção de animais e plantas, como proliferação, né, de micro-organismos, contra pragas, contra o pulgão, vamos supor, na soja, né? É muito importante a questão desses defensivos agrícolas para que tenham uma boa produtividade, né? Assim também como a questão dos fertilizantes, para que se tenha uma boa quantidade de nutrientes no solo. Uma boa semente, como a questão das sementes pelotizadas, que também é graças à questão da microbiologia, né? Micro-organismos que matam insetos são utilizados como pesticidas naturais, né? Outro item, são também utilizados para manter a fertilidade de um solo, né? Outro, mais recente, criação de suplementos alimentares a partir de micro-organismos, né? Que, vamos supor, utilizados nos bovinos, eles aceleram a questão da digestão dos alimentos, tá? Ou seja, o boi ele vai absorver uma maior quantidade de nutrientes, vai converter a maior quantidade de alimento. Porque assim, quando esse boi, vamos supor, ele comeu 20 kg de capim, mas dependendo da nutrição desse boi, ele não vai consumir nem 20%. Ou seja, se tiver um concentrado, automaticamente a conversão alimentar desse animal vai ser o triplo, 4 vezes mais, mas graças à questão desses micro-organismos. Boa noite, pessoal.